E aí pessoal, sejam bem-vindos aí então a mais um tutorial. Hoje eu vou estar falando aí sobre, deixa eu ver aqui, que eu me esqueci. Ah, tá. Sobre os arquivos padrões, tá? Do JWM que vem quando a gente instala ele, tá? E a princípio ele vem, quando a gente instala pela primeira vez, ele é muito feio. A cara dele é muito feia, tá? E dá um trabalhão imenso para tornar ele assim como vocês estão vendo aqui, tá? Realmente dá um trabalhão imenso para deixar ele assim, com uma cara mais bonita, tá? Com a tray aqui funcionando certinho, tá? Com os ícones combinando. Realmente dá um trabalho, certo? Eu vou explicar um pouco, começar a explicar por partes aqui, por que desse trabalho, ok? Bom, quando a gente instala então o JWM, ele vem já com alguns arquivos de configuração, certo? Por padrão, então, o JWM aqui ele vai instalar o seguinte diretório, tá? Barra etc e vai ter aqui o JWM, tá? Essa é a pasta padrão e os arquivos padrão do JWM vão ficar aqui de configuração em relação aos menus, tá? Todo arquivo, não importa qual, pessoal, tá? Que vem e fica no dentro do barra etc, esse arquivo de configuração ele é global, tá? Ele vai conseguir atingir todo o ambiente do Linux, basicamente, tá? Os arquivos que ficam aqui dentro do barra etc. Dentro do barra etc, então, a gente tem a pasta JWM e os arquivos aqui, tá? Eu vou estar abrindo aqui um pouco o arquivo aqui do Debian, que são os programinhas de administração do Debian. Tá muito, muito feio mesmo o negócio. Tá? Para vocês entenderem aqui, então. O, o JWM, tá? Ele vem no formato XML, basicamente. A organização dele é feita em formato XML. Então, a organização é tranquilo de entender, tá? Então ele abre com a tag JWM, né? Essa tag com exclamação aqui são comentários. A tag menu é esse menu aqui, tá? Esse primeiro menu das categorias é a tag menu. O programa, a tag programa, é tudo que está dentro das categorias aqui do menu, tá? Então isso aqui tudo aqui faz parte da tag programa, ok? Porém, aqui eu estou falando da configuração do Debian padrão aqui, tá? Então é tudo muito precário aqui dentro. Tá? É cheio de coisas que a gente não vai usar. Por exemplo, os três shells aqui, para que a gente vai usar dash, dash e sh, né? Tudo vinculado numa coisa só. Ele vem todo zoado, tá? Da primeira vez. Beleza, pessoal? Toda tag que abre, tá? Ela tem que fechar. É o mesmo esquema do HTML. Tá? Normalzinho isso aqui, tá? Dentro do programa, então, tem a label. A label é tudo aquilo que aparece, tá? Aqui para nós. Configurações é uma label, mudar a aparência é outra label, beleza? X-terminal-emulator, tá? Dentro de um comando de programa, ele traz uma emulação de um terminal, tá? Mas normalmente ele funciona com um terminal que tem a ver com GNOME ou com KDE, tá certo? No meu caso, que é RxVT, eu não posso passar para ele, tá? X-terminal-emulator, por exemplo, tá? Eu passo o nome realmente
do meu terminal, tá? Que eu estou usando agora, no momento, beleza? Bom, saindo aqui então, vamos conhecer agora o arquivo do JWM padrão. Tá? Esse cara aqui tem a ver com a cara do JWM, tá? A composição aqui do JWM, não essa cara aqui, pois a cara original do JWM é uma cara muito feia, é muito rústico. Tá certo, pessoal? Vocês vão entender conforme os tutoriais forem passando aqui. Vou abrir aqui então. E aqui a gente tem então uma base muito precária do JWM, tá? Muito simplificada, na qual ele já vem por padrão. Então a gente tem aqui uma inclusão, tá, do menu do Debian, ou seja, aqui viria o menu do Debian, tá? Apareceria aqui Debian e os programinhas padrões ali do Debian, que é muito feio o negócio, tá? É realmente muito feio. É muito feio e não tem uso nenhum para nós aqui. Tá logo de cara. Root menu on root 12, tá? Isso aqui significa o seguinte, o tamanho dessa área do menu. Tá? Root menu é esse menu aqui, tá? É o principal, menu principal. E onRoot 12 é o tamanho desse menu. Certo, pessoal? Ele inclui alguma informação, então eu já falei, incluía o menu do Debian. Programa eu já falei, ícone já está no nome, ele identifica o ícone. Esse ícone padrão, tá? Ele fica lá em /usr /share /icons. Tá? É lá dentro que fica esse ícone, dentro do tema padrão da distribuição. Por padrão, a gente poderia colocar o caminho aqui, tá? Desse ícone. Porém, todo ícone que fica num diretório universal, como o /usr, por que universal, tá? Por causa do caminho dos executáveis aqui do Linux. Se eu chamar aqui o path, tá? Echo e a variável de ambiente path, todo arquivo, tá, que ficar dentro desses diretórios, lembrando, tá, esses diretórios aqui estão definidos assim porque eu tô com o usuário Eduardo, tá, que é o meu usuário. O usuário de root, ele vai ter mais opções de diretórios aqui vinculados, tá, que fazem parte do ambiente do root. Todos os arquivos que ficam aqui dentro, /usr, /local, /usr, /usr /bin, tá? Todos eles fazem parte de forma global do sistema, certo? Se eles fazem parte de forma global do sistema, aonde eu tiver, eu tenho acesso aos programas do Linux e acesso às bibliotecas e acesso aos arquivos e acesso às imagens também, tá certo? Se eu tenho acesso às imagens de forma global, aqui no arquivo de configuração do JWM a gente consegue pegar a imagem global aqui, tá? Que representa o programa. Então a gente pode apenas colocar o nome dela e ponto a extensão, que a gente vai conseguir a imagem do programa, tá certo? Se a gente não conseguir, a gente pode baixar da internet e aí sim, como não faz parte do diretório global do Linux, a gente pode estar colocando aqui
o endereço, tá? Barra home lá, digamos lá que a gente baixou no download, né? Download, tá? Barra o nome do arquivo, por exemplo, tá? Para poder estar pegando aí esse ícone, tá? Mas recapitulando, como o JWM está conseguindo ler o arquivo padrão, o diretório global, então não precisa. Esse grupo aqui eu confesso para vocês que eu não entendi até hoje. Para que serve esse grupo? Eu não uso. A tray se trata da barra aqui, tá? Do menu principal, tá certo? Tray button significa esses botões aqui, tá? Lembrando, tá? Esse padrão aqui não é o meu padrão. Eu criei meu próprio ambiente aqui, tá? Gráfico. Utilizando o JWM. O padrão do JWM, ele é todo feio. Muito feio. A tray aqui no -1, tá? Eu tô dizendo para ela que a barra de tarefas vai ficar aqui embaixo. Não lá em cima, tá? Aqui embaixo. Vai ter 25 de altura. 25 centímetros de altura. Tá? Pixels. Tá? E eu não quero que ela auto se esconda. Então ela é off. Se eu quisesse que ela se escondesse, eu colocaria on. Tá certo? Tray button icon aqui, tá? Root 2.1. O root 2.1 significa esse botão aqui, ó. Tá? Aqui tá a minha cara do menu. Tá certo? Por padrão, o JWM ele utiliza esse diretório aqui, tá? Então se a gente pode estar indo lá /usr ou como eu copiei, a gente já pode ir direto, tá? Então aqui tá os ícones, tá? Desse menu originais, tá certo? No caso do JWM, ele vinha com o JWM Red, tá? Se eu não me engano, ou o azul, aqui por padrão. Só que eu não curti muito, então eu optei por fazer um logo personalizado para mim, certo? E aí eu escolhi o Maya Linux, como é Maya, então eu escolhi um índio aqui, basicamente, porque é disso que se trata os Maya, sem falar que é o meu sobrenome, certo? É cultural. E aí escolhi essa representação do botão, tá? Com o símbolo do Maya, basicamente, né? Com a figura dos Maya. Beleza, pessoal? Ahn, bom, um dos caminhos do JWM padrão, tá? Que eu tinha para mostrar para vocês era esses dois. Tem mais, porém não é relevante para nós, tá? No próximo tutorial eu vou estar mostrando para vocês exatamente como eu fiz para editar o arquivo, tá? Esse arquivo aqui. Como eu fiz para editar esse arquivo, para poder modificar dessa forma aqui, né? Esse menu. Como é que eu fiz isso? Certo? E para onde que eu copiei esse arquivo? Certo, pessoal? Então até o próximo, eu vou sair aqui. Até o próximo vídeo. Falou e fui!